Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio, com o meu gorrinho de Papai Noel, para falar sobre esse tema. Finalmente eu deslanchei com o meu cenário, que é Dominion, e tô já aí bem avançado na escrita, e vou fazer alguns vídeos com algumas dicas sobre coisas que eu fiz para escrever esse livro, esse cenário que eu vou lançar no ano que vem. Daria para lançar esse ano, mas eu não tô afim de fazer correria nem nada, ainda preciso terminar algumas coisas que eu tô devendo pra galera. Então vamos ver como é que funciona aí. Então, primeiro, essa semana eu fiz o capítulo sobre reinos, e o que tem em cada reino, quantos reinos são. E eu vou dar uma dica, porque eu fiz tudo usando técnicas de RPG solo. Embora seja um cenário que eu não estou pensando exatamente só para o solo. Ele é um cenário genérico que vai servir de base para vários jogos que eu já tenho e para jogos que vão surgir. Ele vai ser tipo uma base histórica, da mesma forma que o Tolkien ele escreveu toda a história do mundo para poder ambientar os contos dele. Eu estou fazendo algo parecido com isso. E eu terminei a parte dos reinos. Foram 17. Não. 20. Foram 20 alguma coisa reinos no total que deu. E eu vou falar como é que eu fiz, porque eu fiz de uma forma bem simples, tá bom? Eu fiz utilizando esse jogo aqui, que é o ESNA, Epic Solitary Notepad Adventure, chamado de ESNA, que ele basicamente é um jogo hexcrawl que usa cartas. Ele usa essas cartas aqui. E é um jogo que eu adoro, e que basicamente assim, você cria o seu herói e ele sai por um mundo cumprindo missões, entrando em dungeons e desbravando aquele mundo. E aqui tem os 3 primeiros reinos que eu criei, que era o reino de Almar, o reino de Baalan e o reino de Selur. E esses símbolos todos foram vindo, então surgiu bem simples, né? Então, nesse jogo, e você pode usar qualquer outro, você poderia usar o 8-bit Dungeon para fazer isso, né? Então, esse jogo, primeiro, ele propõe que você crie um nome. Os nomes são sempre em ordem alfabética, então você cria um lugar que começa com a letra A. E aí, só tem aquele lugar que começa com a letra A. Aí tem outro que começa com a letra B. Tem outro que começa com a letra C. Então, para cada letra, você cria um reino. Eu não fiz com todas, mas se você prestar atenção, os 3 primeiros foram Almar, começa com A, Baalan, que começa com B, e Selur, que começa com C. Então, isso já facilitou pra caramba pra mim a questão do nome. Eu consigo criar nomes bem fácil, assim, porque eu não tenho nenhum critério e não sou nem um pouco perfeccionista com o nome. Veio pra mim um nome com A. Eu pensei em Almar. Baalan, que já faz parte de algumas histórias minhas pra quem joga comigo aí. E Selur também, algumas pessoas que jogam comigo vão reconhecer esse nome. E aí, no ESA, a gente usa essas cartas para determinar algumas características. Então, cada reino, primeiro, ele tem 2 características geográficas. Eu pego uma carta, aí tem esse símbolo aqui, que significa fazenda. Então, é um reino que tem muitas fazendas e tudo mais, e florestas. Esse símbolo aqui é de floresta. Então, por exemplo, eu sei que esse reino ele tem fazendas e florestas. Quando o meu personagem vai para um lugar, ele sempre rola para ver se tem encontros. E aí, os encontros, eles são indicados. Eu não estou aqui para falar da regra do ESA, mas como foi, né? Ele, dependendo do tipo de terreno, você vai ter uma letra e o encontro, o inimigo que tem naquele local, ele começa com essa letra. Então, por exemplo, aqui em Almar, o primeiro encontro que eu tive foi com uma criatura que me disse que começava com K. E aí você pode pegar um bicho tradicional, como por exemplo um kobold, ou você pode criar um novo. E aí eu criei o K-Rog. Começa com K, é o K-Rog, que é uma criatura, um misto de lagarto com homem, mas muito mais de lagarto, tanto é que até se move como lagarto e não homem. Então muito mais que um homem lagarto, seria um lagarto-homem, né, que é venenoso. Então eu sei que no reino de Almar, a gente tem grandes quantidades de fazenda
e tem florestas, e nas florestas moram essas criaturas reptilianas que são os K-Rogs, que são venenosos. Olha só, já tem o suficiente para ambientar um começo de história. E tudo isso através da jogatina. Então, só para dizer que para mim a jogatina não... Criar e jogar não tem diferença. Para mim, se eu tô criando é porque eu tô jogando. Eu nunca paro de jogar para criar. Nunca, 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 nunca. Algumas vezes eu tenho que parar de jogar para escrever aquilo que eu criei, mas aí é pouco tempo. Então é isso que eu dou a dica para vocês. Toda essa enrolação para falar, né? Não separem o momento da criação do momento de jogo. Muito mais que isso, usem o jogo para criar. Ou muitas vezes joga coisas específicas para criar. Por exemplo, eu não estava jogando o Esna, só que eu sabia que ele tem essa parte de construção de mundo, ele tem regras de criar criaturas, eu quero que tenha muitas criaturas exclusivas no meu mundo, que nem, ó, só ontem eu já criei os K-Rogs e criei também uma que começava com J, que era os Jatans, que era uma criatura parecida, é uma criatura também meio reptiliana, que quando ela perde uma parte do corpo, essa parte forma um novo ser. Né? E, então já tem os K-Rogs e os Jatans, que são criaturas exclusivas do meu mundo, e eu só fiz isso porque eu estava jogando o Esna. Eu não teria ideia de fazer um lagarto homem venenoso ou um ser reptiliano que quando ele perde um membro, esse membro forma um outro ser. Então é isso, gente. A dica que eu dou é essa, principalmente de construção de mundo. E aí você pode ir além. Por exemplo, no reino de Almar eu acabei de ver que ele tem florestas e fazendas. Você pode aí desenvolver, né? Tem fazenda, tá? O que se planta lá? Qual que é a principal coisa que se planta? É milho? É soja? É arroz? Qual a importância dessas plantações para o reino? São plantações familiares? São plantações que fornecem alimento para todos os reinos vizinhos? Né? Se for... O que isso muda? Isso muda bastante coisa, porque se for só para uma coisa familiar, talvez não tenha estradas boas, não tem necessidade de ter estradas boas, e talvez o acesso a esse reino seja reduzido. Agora, se é um reino que exporta esses alimentos para outros reinos, necessariamente precisa ter mais rotas, mais estradas, as estradas precisam ser mais seguras. Então, é assim que eu vou desenvolvendo. Eu pego um elemento ou outro, e aí, depois que eu estabeleço esses poucos elementos, eu vou desenvolvendo em cima. Tá bom? Então é isso, assim funciona a minha criação de mundo.